Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Eu gostaria de compartilhar com você a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo 13. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que dos céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me agrado. Olha que texto maravilhoso, olha que texto profundo, que nos mostra, que nos revela o Cristo prometido por Deus. Se nós observarmos lá no livro de Gênesis, comecinho do livro de Gênesis, onde relata a queda do homem, a queda de Adão e Eva, ali o Deus Todo-Poderoso, ele faz uma profecia. Ele fala que da semente da mulher nasceria aquele que venceria Satanás, o diabo. E ali foi a primeira citação do Cristo, quando o próprio Deus ele promete enviar o Cristo para vencer, para resgatar. É um plano de resgate iniciado naquele momento. Mais para frente, lá no livro de Êxodo, nós temos o povo de Deus, o povo israelita cativo no Egito, sofrendo em uma terra de escravidão. No último dia no Egito, quando a última praga iria visitar a terra egípcia, ali Deus ele orienta Moisés e Arão para que o povo separasse um cordeiro imaculado, perfeito, para que esse fosse sacrificado. O sangue deste animal foi utilizado para passar sobre as portas, a parte de cima, umbral, de cada casa israelita. O anjo da morte visitou o Egito. E nessa visitação, quando ele avistasse ali o sangue sobre a porta, ele não entrou naquela casa. Mas a casa que não tinha o sangue sobre a porta, entrou ali e ceifou, tirou a vida do primogênito daquela casa. No dia seguinte, houve um dia de luto para as famílias egípcias e um dia de liberdade para o povo de Deus. Foi o dia de sair de uma terra de escravidão para uma vida, para a vida de liberdade, rumo à terra que Deus havia prometido para os filhos de Abraão. E nós temos ali Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. Arão e todos os seus descendentes seriam sacerdotes, estariam a serviço do Deus Todo-Poderoso. E nós vimos ali uma cultura dentro de Israel, do homem, do chefe de família, anualmente separava ali o cordeiro e ia para o templo para apresentar este animal para o sacerdote. O sacerdote posicionava este animal sobre o altar do holocausto, o altar do sacrifício, e ali impunha as mãos sobre aquele animal, transferindo o pecado daquele homem e da sua família para aquele animal, e depois ele era sacrificado. E ali, queridos, nós temos a expiação do pecado. Isso era um rito anual. Então, todo chefe, todo judeu, todo israelita, ele fazia este rito de ir até o templo para sacrificar o animal em expiação pelo seu pecado e o pecado da sua família, já tipificando, já mostrando, já apontando para o Cordeiro de Deus. E quando nós lemos essa passagem no Evangelho de Mateus, nós temos ali João Batista, o último sacerdote da linhagem de Arão. Ele estava ali em Jericó, no Rio Jordão, batizando, o batismo do arrependimento. E ele avista o Senhor Jesus. E ele aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado, aquele pecado cometido por Adão, o pecado adâmico, o pecado espiritual que nos separou do nosso Criador. O pecado cometido pelo primeiro homem, por Adão. Esse pecado foi tirado pelo Senhor Jesus. Quando João apontou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, Jesus entrou nas águas do Rio Jordão e João impôs as suas mãos sobre Jesus, repetindo ali o que os seus antepassados fizeram. Ele impôs a mão sobre Jesus e transferiu o pecado de toda a humanidade para os ombros para Jesus.
Jesus não foi batizado simplesmente para nos dar exemplo. O significado, o simbolismo é maior do que isso. Ali ele se apresentava como Cristo, o prometido de Deus. Aleluia! Ali cumpre-se a promessa que o Senhor Deus havia feito lá em Gênesis, apontando para a semente de Eva. Ali estava Jesus, o Cristo, o prometido e enviado. Então toda a humanidade agora estava sobre Jesus. Quando Jesus ele sai do Jordão, ele é conduzido pelo Espírito para o monte, para ser tentado no deserto, lá na cidade de Jericó. Assim como Adão foi tentado, Adão ele representava toda a humanidade estava sobre Adão, e ele pecou, ele caiu, e nós fomos condenados ao inferno por conta deste pecado espiritual. Mas o Senhor Jesus, ele se apresenta como Cristo, ele recebe o pecado de toda a humanidade, ele foi tentado pelo diabo lá no deserto e ele prevaleceu. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão prevaleceu, ele nos deu a salvação, ele nos remiu, ele nos resgatou, ele cumpriu a justiça de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno. Talvez você esteja pensando, eu não concordei com o que Adão fez, eu não estava lá, eu não dei uma procuração, mas Adão nos representava. E ali, para cumprir a justiça de Deus, Jesus se apresenta a João, deixe que se cumpra a justiça. O Cristo se apresentou e se entregou por nós, aleluia, e depois ele foi à cruz. E lá na cruz, assim como todos os cordeiros foram sacrificados, ele também foi. O sangue foi derramado, e esse sangue derramado é o que nos reme, é o que nos traz redenção, remissão, é o que nos dá salvação, e nós glorificamos a Deus por isso. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado pela salvação, pela alegria, por uma vida de liberdade. Antes éramos escravos no mundo, no Egito. Hoje somos livres, porque o Senhor Jesus nos traz liberdade, alegria, a alegria da salvação. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joia, dê o seu like, nos ajude. Se você puder também, se inscreva no canal, será bênção. Novos vídeos nós iremos enviar e postar para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.